Opa, e aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Agora eu acho que a gente está ouvindo bem. tomara. Como é que tá, professor? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom demais. Professor, eu queria, para começar aqui a nossa discussão, queria agradecer, né, grandemente a sua disponibilidade em aceitar fazer esse bate-papo aqui hoje, essas lives, né, essas discussões que a gente vem fazendo aqui são uma ferramenta muito legal, né? Uma ferramenta muito interessante de fazer contato com pesquisadores, né? Com técnicos, com consultores que são referência, né? Dentro dessa área que a gente trabalha de forjicultura, de pastagens. Então, é um prazer enorme poder contar com a participação do senhor aqui hoje. Realmente é uma honra muito grande poder ter esse momento aqui, né? Eu já falei isso para o senhor em outras oportunidades, né? Sem dúvida nenhuma, um dos principais pesquisadores que a gente tem nessa área de pastagens aqui na região norte do país, né? Então, eu agradeço mesmo a participação do senhor, viu? Muito obrigado, agradeço a consideração e o convite também. Isso. Eu vou fazer uma apresentação bem breve aqui, tá, professor? E aí eu passo para o senhor se apresentar, para aí a gente entrar na parte técnica. Tudo bem. Pessoal, meu nome é Rafael, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, sediado aqui no campus Colorado do Oeste, e trabalho aqui com os cursos de agronomia, de zootecnia, e a gente tem, né, gosta dessa área de produção de pastagens, então as nossas discussões aqui estão sendo quase todas nessa área que envolve produção animal, que envolve forragicultura. Então, tem sido bem legal e hoje meu convidado é o Dr. Moacir, da Embrapa Amazônia Oriental. E, então, eu vou passar para o senhor fazer uma apresentação, professor, contar um pouquinho da experiência do senhor nessa área, dos estudos, né? E dos trabalhos que o senhor toca aí em Belém. E aí depois a gente começa aqui com a parte mais técnica. Tranquilo? Tranquilo. Boa noite, agradeço a todos que estão assistindo essa live e agradeço a você, Rafael, pelo convite, né? É realmente para mim muito gratificante poder fazer esse bate-papo, né? Para quem não me conhece, eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, eu sou pesquisador da Embrapa, estou na Embrapa em agosto, eu vou completar 40 anos que eu estou lá, né? É um pouquinho de tempo já, né? Bastante, né, professor? Um bocado de tempo. É porque eu comecei muito novo, não é que eu seja tão velho Isso, assim, né? com certeza. É, e eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei pela antiga FICAP, né, que é a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, né, aqui em Belém, e fiz o meu mestrado em pastagem e nutrição animal na Exalc, USP, né, e depois fiz o meu PhD na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde me dediquei principalmente a essa área de ecofisiologia vegetal, né? Na Embrapa eu comecei, nós vamos inclusive poder conversar um pouquinho sobre isso depois. Eu entrei na Embrapa para trabalhar naquele projeto Propasto, que chamava, né, que foi o primeiro projeto de pesquisa em recuperação de pastagens, né, feito no Brasil, né? E na época eu era o mais novo da equipe, né? E hoje eu sou o único da equipe. Todos se foram, né? A maioria aposentou, alguns mudaram de área por questões diversas, e eu fui o único que continuei persistindo, trabalhando em pastagem. E é interessante abrir um parêntese, viu, professor Rafael, que porque eu enfatizo que eu continuei trabalhando com pastagem?
porque a partir dos anos 1980 para anos 1990, pastagem passou a ser demonizado, né? De um modo geral, pela mídia, pela própria academia, né? Então, pastagem era um mal, né? Era aquilo que estava destruindo a Amazônia, destruindo o Brasil. E alguns colegas, inclusive, companheiros meus, sofreram essa pressão e acabaram mudando de área por razões diversas, inclusive financiamentos de projetos na época diminuíram muito para essa área. E eu persisti e estou até hoje aqui, né? Eu fui fiel a essa missão, né? Que eu escolhi quando passei a trabalhar na Embrapa. Atualmente, eu desenvolvo trabalhos mais na área de ecofisiologia, de forrageira, né? Mais especificamente, eu estou trabalhando, testando capins ao excesso hídrico, né? Então, o meu trabalho hoje, o principal trabalho hoje, é fazer triagem de capins que serão lançados futuramente pela Embrapa, a tolerância desses capins ao excesso de água no solo. Agora, evidentemente, como eu sou hoje praticamente a única pessoa na Embrapa Amazônia Oriental que trabalha com essa área de pastagem, o meu trabalho também, um dos trabalhos principais meu, é o trabalho de prestar informações, consultoria gratuita a produtores que nos procuram na Embrapa sobre assuntos diversos, né? Então, essa mais ou menos um resumo rápido da minha formação e do que eu estou desenvolvendo hoje, né? Legal, doutor Macir. E a gente está, digamos, dentro do mesmo bioma, né? A nossa região, a gente está um pouco mais abaixo aqui, né? Obviamente, né? Na latitude, digamos assim, seria mais uma entrada, né? Da região amazônica. Tem algumas áreas que são de transição, né? Cerrado, floresta aqui em Rondônia, né? O senhor conhece um pouquinho, né? Também por aqui. Mas nós estamos até que em condições, vamos dizer assim, parecidas, né? No que diz respeito à precipitação, né? A condições climáticas de forma geral e condições edáficas, né? Eu acho que acho que é o ponto principal da nossa discussão aqui hoje. Então, só para contextualizar para quem está nos assistindo, né, pessoal? A gente vai conversar um pouco hoje sobre adubação, né? E esse título, né, professor Macedo, ele ficou bem, digamos assim, bem enigmático, né? Porque é falar do passado, é falar do presente e falar um pouquinho das perspectivas do futuro, né? Eu acho que ficou uma discussão, assim, um roteiro muito interessante, porque para a gente falar de adubação hoje, a gente tem que entender, né, vamos dizer assim, uma série histórica que vem desde a formação dos pastos na Amazônia, né? Então, acho Perfeito. que nosso assunto hoje vai ser bem conceitual, vamos tentar discutir bem essas questões conceituais. E para começar, professor, se o senhor me permite, eu vou fazer, tem uma publicação do senhor que é fantástica, né, que fala da evolução, não é isso? Da chegada, digamos, das pastagens da nossa região. Eu até recomendo, pessoal, acessem aí, peguem o perfil do professor Moacir, busquem os materiais, e aí o professor Moacir também pode comentar sobre esses materiais que o senhor publicou. E eu queria que o senhor falasse para a gente aqui um pouquinho sobre a expansão dos pastos na Amazônia. Antes da gente falar de adubação, é interessante entender como que esses pastos foram estabelecidos aqui ao longo do tempo, né? E eu acredito que quando o senhor comentar disso, o senhor vai acabar explicando para a gente também por que tem tanto pasto degradado hoje em dia, né, doutor? Perfeito, isso. É importante, é muito importante, e nos últimos anos eu tenho me dedicado muito a estudar e deixar e tentar difundir mais ou menos essa história da pecuária na região amazônica, né? Eu acho importante que nós todos, inclusive o público leigo, né? Não só nós técnicos e os produtores, saibam dessa evolução, né?
que é importante para a gente entender o presente e planejar o futuro. É essencial conhecer o passado, do que construiu, do que foi construído nessa área, por exemplo. Então, eu vou procurar ser muito breve, e claro que eu não vou tentar levar o assunto por inteiro, né? A gente vai cortando aí, nós vamos ter um bate-volta aí, mas vamos tentar. Eu costumo dividir, professor, a pecuária na Amazônia em 4 fases, né? Ela conceitualmente, para ficar mais fácil da gente entender, ela pode ser dividida, a pecuária na Amazônia, em 4 fases distintas, né? Essas fases elas evoluíram com uma série de informações, de acontecimentos, né? A primeira fase, né, ela começa com o início da pecuária, né? Eu acho que, como você mencionou nessa publicação que eu acabo de lançar, eu lancei agora faz 3 semanas, uma publicação sobre histórico e perspectiva, se eu não me engano, da pecuária bovina na Amazônia, né? Em que eu tento traçar essa história, ver como está o presente e como nós podemos planejar o futuro da pecuária. Essa pecuária ela começou em meados dos anos 1600, né? Então, mais ou menos lá para 1620, alguma coisa por aí, foi quando chegaram os primeiros bovinos, né, bostauros, né, na região amazônica. Esses animais eles entraram por Belém, né, eles foram trazidos de Portugal, digo, por portugueses da Península Ibérica, que passou para a Ilha da Madeira, daí para uma outra situação na costa da África e foram trazidos para Belém, né? Então, a gênese da pecuária na Amazônia ela é de meados dos anos 1600, né? E, a partir daí, esse gado foi primeiramente criado na Ilha de Marajó, né? Onde existia pastagem natural. Nós vamos discutir um pouco sobre isso também, né? As pastagens, a pecuária inicialmente, a base dela foi em cima de pastagem natural, né? E daí foi levado esse gado para outros locais, né? Dentro da região amazônica, né? Interessante, professor Rafael. Esse gado era aquele gado que se chamava peduro, era o gado, era um descendente degenerado desse gado inicialmente trazido pelos colonizadores portugueses. Era o gado criado naquela região da Espanha, Portugal, etc., que foi trazido para cá, né? Eram sempre animais aspados, né? Eles não tinha animal sem aspas, era importante isso, né? E eram criados em pastagens, como eu já mencionei, pastagens naturais. Ora, esse conjunto de animais degenerados geneticamente e pastagem de baixo teor nutritivo e produtividade, evidentemente, caracterizava uma pecuária bem extensiva, né? Com baixa produtividade. Para você ter uma ideia, né? Por muito tempo, a idade de abate desses animais girava em torno de 10 anos, né? Dá para pensar isso, né? Você levava 10 anos Impensável, né? pois para É produzir. impensável, né? Então, hoje nós estamos com uma média de 3 anos, mais ou menos, seria isso, né? É. O ideal seria isso, embora já tenha aquele novilho precoce, com uma idade mais baixa, etc. Mas nós conseguimos com algum afinco 3 anos, mas naquela época eram 10 anos, né? E nós tínhamos outro problema sério, que era como trazer esse gado do Marajó para Belém, por exemplo, ou para outras regiões para abastecer a população. Isso era muito problemático. Então, esse período crítico, que vai de meados de 1600, ele se estende até meados dos anos 1960, né? 61, 62, mais ou menos por aí.
E esse período ele se caracterizou, professor, por um período de muito problema em relação ao abastecimento de carne, né? Era muito precário o abastecimento de carne, a população amazônica era uma população muito doente, né? Porque a proteína animal era muito rara, muito difícil de conseguir. E a gente não vai entrar em muito detalhe a respeito disso agora, né? Mas basta dizer que nos anos 1940, no final dos anos 1940, uma parte considerável da carne consumida em muitas cidades, muitas capitais da Amazônia, vinha por via aérea, né? Ela era trazida do norte de Goiás, hoje Tocantins, né? E abastecia cidades como Belém, Manaus, né? Isso aconteceu a partir de 1947, né? E se estendeu até os anos 1960, né? Mais ou menos por aí. Aí depois a gente tem uma outra fase, foi quando começamos a aumentar a quantidade. Então nós começamos a ter uma maior quantidade de pastagens plantadas, que alguns chamam de pastagem cultivada, né? Então essa nomenclatura é meio, né? Eu uso geralmente pastagem natural, para algumas pessoas usam pastagem nativa, né? Se for pensar, toda a pastagem é nativa, né? De qualquer forma, nativa de algum lugar, né? Sim. Então fica mais certo você falar pastagem natural e pastagem plantada. Alguém plantou a pastagem, né? Cultivadas acaba sendo, até uma pastagem natural acaba sendo cultivada porque você, Cultivada. de alguma forma. Bom, então essa segunda, aí nós começamos uma segunda fase, foi quando começou a haver maior quantidade de pastagens plantadas, começou a haver introdução de zebuínos no rebanho amazônico de um modo geral, né? Incluindo Rondônia, incluindo Acre, incluindo Amazonas, Roraima, né? O sangue do pé duro, do curraleiro, começou a ser mesclado com sangue zebuíno, né? Isso aí intensificou mais, né, a partir dos anos 1960, embora teria ocorrido antes, né? Então nós temos uma segunda fase que ela vai do meado de 1960 até 1980. E aí começa o assunto que a gente vai conversar com mais cuidado daqui a pouco, né? Então, quando houve essa expansão das pastagens plantadas, né, havia aquela concepção que a pastagem plantada iria se comportar da mesma forma que a pastagem natural, a pastagem nativa, né? Então, qual é a concepção da pastagem natural, a pastagem nativa? Deus colocou ela lá e ela se cuida, né? Não precisa fazer nada. E tem um sentido nisso, porque você vê que essas pastagens têm centenas, milhares de anos, lá estão e lá continuam, né? Mas nunca foram exploradas com maior intensidade, né? Se você vê, os bovinos foram introduzidos no continente, eles não existiam aqui, né? Então, quem pastejava as pastagens naturais eram cervídeos e outros animais, né? Então, com essa mudança para a pastagem plantada, começou a haver alguns problemas, né, de longevidade produtiva. As pastagens eram formadas, né, na Amazônia, naquele processo que a gente conhece, derrubada e queima, eu estou falando de área de floresta, né, e tiveram aquele início fantástico de produtividade esperado, que é um assunto que todos já devem ter estudado, né, devido às cinzas da queimada da floresta, né? Isso tudo faz com que a pastagem realmente tenha uma produtividade inicial alta, mas isso durava 2, 3, 4 anos. E a produtividade caía. A produtividade caía, o que fazia o produtor da época, né? Abandonava aquela área degradada, partia para uma nova área de floresta e iniciava o processo novamente, né? Então, esse problema ele se intensificou nos anos 1970, né?
aquela euforia inicial das pastagens plantadas dos anos 1960, 65, 66, início de 70, começou a dar lugar a uma preocupação com a queda de produtividade. Bom, naquela época era impensável se adubar a pastagem, né? Ora, se não se adubava a pastagem natural, por que seria adubar a pastagem plantada, né? E aí que nós partimos, essa segunda fase, ela é caracterizada por esse crescimento, né, da produtividade, porque nós tivemos pastagens muito mais produtivas inicialmente, o gado zebuíno entrando, nós conseguimos debelar aquele problema da fome, da falta de carne para a população, mas criamos um outro problema, que foi a degradação de pastagem e o desmatamento acelerado, né? Então, nós temos mais duas fases seguintes que a gente vai comentar posteriormente, mas então, uma fase inicial de baixa produtividade, de baixa oferta de carne, e uma segunda fase na qual aumentou a oferta de carne para a população, mas nós criamos o problema de degradação, né? E aí foi quando começou o projeto de pesquisa que eu mencionei há pouco, o Propasto, né, da Embrapa, que tentava achar formas de aumentar a longevidade dessas pastagens, né? E outra, só para não interrompendo, professor, mas fazendo, eu queria que o senhor inserisse nesse histórico que o senhor comentou. O senhor falou agora sobre a queimada, né? Sobre uma prática que aqui também, né? Rondônia, a gente conversou mais cedo sobre isso, né? Rondônia passou por vários projetos, né? De colonização, né? Via governamentais, né? De distribuição de terra, né? Em assentamentos, coisas do tipo. Então, a exploração aqui também, Rondônia, no nosso caso, final da década de 70, né? Principalmente. E até meados de 90, inclusive, da década de 90, ainda era muito comum a derrubada, né? Derrubada, queima, faz uma roça de arroz, né? Às vezes um milho ali na catraca e depois joga capim. Então, muitos dos pastos foram formados dessa forma. Eu queria que o senhor, nesse histórico, né, que o senhor falou até agora, o senhor comentasse sobre, é claro, né, acho que não precisa a gente falar muito, mas não existia adubação, adubação orgânica, nem mesmo orgânica ou adubação química, né? Muito menos um conhecimento sobre as condições de solo, né? E essa relação que tem. A partir de que momento nesse histórico que a gente, os produtores, né, que nós começamos a entender esse sistema mais voltado também para o solo? Pois bem, é interessante essa sua colocação. Retrocedendo um pouquinho, né, quando houve esse problema sério na Amazônia que eu mencionei, de falta de proteína animal, porque as pastagens e a pecuária eram muito improdutiva, né? Isso gerou um problema sério de fome. Isso está tudo explicado nessa publicação que você mencionou há pouco, que eu lancei há 2 semanas atrás. O governo federal, na época, lançou, em 1966, né, a Operação Amazônia. O que era a Operação Amazônia? Era uma série de medidas que visavam desenvolver a região amazônica e trazer para a região amazônica aquilo que era mais raro na época, o capital, né? Não havia capital para investir, para fazer indústria, para desenvolver a pecuária, para desenvolver a agricultura. Então, a Operação Amazônia foi lançada pelo presidente Castelo Branco, na época, né? E objetivava justamente desenvolver a região. E dos pontos, professor, que você mencionou indiretamente agora, era criar incentivos fiscais que ajudassem a empresários interessados em desenvolver a Amazônia
em investir na região. Ora, muitos desses empresários que migraram para a Amazônia, eles tinham a tradição de pecuária. Eles vinham de São Paulo, vinham de Minas, e o objetivo maior deles foi desenvolver uma pecuária, evidentemente, na época extensiva, com esses incentivos fiscais, quer dizer, o dinheiro era dado, praticamente dado, né? Havia uma pressão grande para que isso ocorresse, né? Objetivando justamente desenvolver a região. E muitos poderiam ter criado indústria, etc., mas optaram pela pecuária. E a pecuária de corte, porque é uma atividade, historicamente todos sabem, que exige pouco investimento, né? Você pode chegar numa área, derrubar a floresta, passar com um avião, jogar semente, né? Esperar 2, 3 meses, jogar o gado dentro e voltar para casa. Depois de alguns meses, 1 ano, 2 anos, você vai volta lá para ver quantos animais sobreviveram, tirar ali e acabou, né? E assim foi feito. E havia na época, alguns já devem saber, mas outros não, uma das exigências era que você desmatasse pelo menos 60% a 80% da área para você obter a posse dessa área. Então, eu não podia simplesmente requerer uma área para mim e deixá-la fechada com a floresta. Se eu fizesse isso, eu ia perder a área, né? Então, eu era obrigado a derrubar e fazer alguma coisa na área, né? E essa alguma coisa mais fácil fazer era implantar pastagem, né? Não há outra coisa mais fácil, entre aspas, a gente sabe hoje disso, né? Do que implantar uma pastagem. Então, o que se fazia? Derrubava a floresta, né? Queimava. Nessa queima, isso aí já é conhecido de todos, há um aporte imenso de nutrientes no solo, né? Cálcio, magnésio, potássio, fósforo, inclusive, algum que perde, mas muito também volta para o solo. E essa área ficava adubada, vamos dizer assim, enriquecida com essas cinzas, né, da queimada de uma floresta. E a pastagem era implantada na cinza, como se dizia, no meio do toco, né? Não se destocava, não se mecanizava a área, era derrubada na mão, né, e era queimada, né? E processos variavam, né? Algumas, como você mencionou, um que se usava muito aqui na região, chegava com a semente, diga-se de passagem, de péssima qualidade, né? Semente de péssima qualidade, se jogava essa semente, geralmente de colonião, se não de colonião, de jaraguá, se não de jaraguá, já mais para frente, nos anos 60 e pouco, de legumes, né? E a pastagem era implantada, o colonião tinha o sempre verde, tinha outras variedades de colonião na época, né? E o gordura, inclusive, era usado, né? Quem não lembra do gordura, né? O gordura, professor, você sabe para que o gordura era usado? O gordura era usado para, como se dizia na época, para dar facho, né? O que é isso? Você jogava o colonião, jogava o gordura, né? O gordura formava muito mais rápido que o colonião, né? Ele tem essa capacidade. O colonião vinha em seguida. Quando começava o período seco, você tocava fogo no pasto, né? O gordura morria e o colonião voltava depois. Então, essa era uma das formas de formar pastagem na época, né? Queimar, derrubar a floresta, queimar, plantar gordura com colonião, queimar novamente, né? E havia na época o costume, o capim sementear, né? Deixava o capim sementear, queimava. O fogo era único, era uma das formas mais comuns de manejo das pastagens. Até pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, eu estou falando 10, 15 anos, inclusive era a recomendação de alguns técnicos que se queimasse a pastagem, era queima de formação da pastagem, né? Queimava a pastagem. Com isso, você queimava mais um pouco daqueles tocos, daquela galhada da floresta, né?
E todos essas formas de manejo acabavam enriquecendo o solo, entre aspas, né? Que davam aquele boom inicial na pastagem, né? Ela realmente, o colonial respondia bem, e depois, por uma série de razões, ia perdendo essa capacidade produtiva. Dependendo da sorte do produtor, da área e do manejo que ele dava, isso durava 2, 3, 4 anos, né? E a produtividade, evidentemente, ia caindo, né? E aí você pergunta, adubar, alguém falava em adubar? Até, até meados dos anos 1970, isso não era nada comum. Agora, eu queria abrir um parêntese, aí, se você me permite, Com certeza. que um fato que alguns conhecem, aqui em Belém, no Amazônia de um modo geral, houve aquele apogeu da era da borracha, você já ouviu falar, né? Em Já que Rondônia foi formada grande parte, né, antes até de virar estado, muito antes, né? Porto Velho, à beira do Rio Madeira, a estrada de borracha, na estrada da Madeira Mamoré, isso, baseado na Ci- isso, o dinheiro corria a rodo nessa época, né? Nós estamos falando de que início, final dos anos 1800, início dos Isso. anos 1900, né? Aí eu vou voltar rapidinho no tempo, depois eu volto novamente para os anos 1970. É que houve, professor, no 1901, 1902, 1903, por aí, até 1908, devido à grande quantidade de dinheiro que rodava por aqui, alguns produtores, né, alguns pecuaristas da ilha de Marajó adubaram pastagem natural na época. Hoje a gente sabe que é inviável você adubar pastagem natural, porque ecologicamente ela não responde como deveria. Por quê? Ela foi, ela evoluiu num sistema de baixo nível de nutrientes do solo, né? Então, você vai dar nutriente, vai dar adubo, uma pastagem dessa, é jogar dinheiro fora. Mas na época, eles importavam implementos da França, 1908, 1907, para aplicar alguns adubos, basicamente nitrogênio, na época salitre do Chile, né, que se usava, e houve eu queria só abrir esse parênteses, então houve essa experiência no início dos anos 1900 de adubação, mas isso foi em pequena escala, mas existiu. Então é importante que isso seja registrado. Mas voltando para os anos 1970, quando começou a ocorrer esse problema sério de pastagem degradadas, era muito mais conveniente as pessoas abandonarem e migrarem para outras áreas, iniciar o processo novamente, do que uma outra forma de manejo. Mas diga-se de passagem, professor, mesmo que eu, sendo um produtor daquela época, quisesse adubar ou fazer qualquer outro tipo de manejo, não havia conhecimento técnico do que fazer, o que aplicar, o que adubar, né? E o pouco conhecimento que havia, ele era importado, né? Importado da região centro-oeste, importado da região sudeste, né? Então, que são situações bem diferentes, bem distintas. E quando houve esse projeto que eu mencionei, que foi criado em 1976 pela Embrapa Amazônia Oriental, da época chamava Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido, CEPATU, esse projeto foi feito na Amazônia toda, inclusive em Rondônia, né? Inclusive em Rondônia teve atividade do Propasto, e lá aí foram feitos diversos experimentos para ver o que estava acontecendo com essas pastagens, porque elas estavam decaindo de produtividade. E um dos experimentos feitos na época, professor, foi de adubação, né? Fizemos na época, eu digo fizemos porque eu já entrei em 79, né? Então eu ainda fiz parte dessa equipe, né? Experimento de elemento faltante, né? Aplicava todos os elementos, ia tirando cada um deles, tudo no campo, né?
adubação de pastagens em grande escala, de áreas grandes, né? E começou-se a observar que um nutriente importantíssimo para aumentar a produtividade era o fósforo, né? Adubo fosfatado era um elemento chave, né? Diga-se de passagem que na Amazônia, de um modo geral, com algumas exceções, o fósforo realmente é aquele nutriente mais limitante para recuperar e formar a pastagem, né? E aí houve um ou outro, né, pecuarista da época, com incentivo fiscal da Sudam, adubou o pasto, né? Então, o primeiro caso que eu tenho em mente foi mais ou menos no ano de 1978, 79, um produtor de Paragominas, da região de Paragominas, ele adubou pastagens de colonião consorciada com poerária, na época, ele adubou com fósforo, né? Aplicação aérea de fósforo. Então, foi uma das primeiras tentativas, vamos dizer assim, do produtor, vamos dizer, usar o dado que a pesquisa estava gerando, né? Então, resumindo a história, nós, do Propácio, na época, elegemos o fósforo como aquele nutriente mais limitante, né? Mas como até hoje ocorre, é um custo, né? O fósforo é caro, né? O adubo é caro. E uma coisa que não mudou até hoje, mudou um pouco, né? Mas a infraestrutura para você chegar com adubo, imagina hoje que as estradas melhoraram um pouco, o meio de comunicação melhoraram um pouco, já não é tão difícil você trazer adubos dos centros produtores, geralmente no centro-oeste e sudeste, para a região amazônica. Agora, imagina isso há 40 anos atrás, né? Os custos eram bem maiores, né? A dificuldade grande demais. E tem uma coisa importante, professor. O custo da terra, na época, era tão baixo, né, que não compensava você investir em tecnologia. Para que eu vou adubar, né, se é mais barato eu adquirir uma área de floresta, derrubar e começar tudo de novo? Para que eu Migrar vou? para outra área. Justamente porque não havia pressão ambiental para não se derrubar e não havia a pressão de próprio, vamos dizer assim, de outras culturas, como agricultura, etc., competindo com pastagem. Então, havia um incentivo realmente para você não investir em tecnologia. Mas, voltando ao assunto que você primeiro mencionou, né, houve essa início de experimentação e o fósforo, na época, foi eleito como aquele nutriente mais carente, vamos dizer assim, mais limitante para recuperar pastagens, né? Mas era mínima, 1% dos produtores, isso foi um levantamento feito no início dos anos 1980, e 1% dos produtores dessa região que eu mencionei há pouco usavam adubação. Quer dizer, é uma percentagem muito baixa, né? Então, a coisa foi evoluindo com o tempo, né? Mas, inicialmente, foi isso. E é importante, nesse histórico que o senhor comentou para a gente, né? O senhor veio comentando, falou, né? Então, fica claro que, é óbvio, né? Adubação, né, professor, passou a ser algo mais palpável para a gente. Vou falar aqui por Rondônia, né? Eu não conheço muito bem aí no Pará, por exemplo, na Amazônia, mas vamos colocar aí, final da década de 80, início da década de 90, que as coisas ficaram um pouco mais fáceis, né? De transporte, de chegar esses insumos aqui para a gente, né? Então, no passado, digamos assim, adubação, principalmente em área de pastagem, aqui na Amazônia, ponto, né? Não era uma realidade, né? Era, na verdade, algumas exceções, né?
Hoje não é muito diferente ainda. A gente também não, a gente não vê uma rotina, né, muito grande de pecuaristas também fazendo adubação. O senhor chegou num ponto que é o fósforo, né, professor? E a gente sempre fala de. A gente tem, vamos dizer assim, né, nós da área agronômica, né? Nós temos bem claro na nossa cabeça, porque a gente aprende isso na faculdade, a gente vê isso no dia a dia do trabalho, e fósforo é o limitante de solos de cerrado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem em mente. Solos de cerrado vão ter problema com fósforo, né? São solos ácidos e tudo mais. Eu gostaria que o senhor fizesse, né, um breve comentário sobre isso. Somado a tudo que o senhor falou até agora, né? Queima, etc. A gente não vai entrar tanto aqui nos aspectos de manejo, né, da pastagem em si, mas a gente sabe que esses outros problemas também, né, aconteciam. Então, superlotação, né, sistemas extensivos, falta de subdivisão de pasto, né, em piquetes e tudo mais. Mas eu queria que o senhor fizesse um breve comentário nessa, vamos dizer assim, uma baixa fertilidade, né, principalmente da parte química, essa baixa fertilidade natural dos nossos solos, né, e como que esse manejo aplicado aí de queima, né, falta de reposição de nutrientes, como que isso colaborou para que a gente chegasse aí na década de 90, no início da década de 2000, com talvez 60% dos nossos pastos, 70% dos nossos pastos degradados? É perfeito. Há um trabalho clássico que foi publicado em 1976, né, pelo pesquisador que hoje está aposentado, mas ainda está na ativa, o Ítalo Falesi, né, da Embrapa, que acompanha, ele fez um estudo de cronossequência acompanhando os nutrientes de áreas de pastagem em diversos tipos de solo, né, após a derrubada e queima da floresta, né? Então, é interessante ver esses resultados do Falesi, mostraram que no tempo, né, fósforo era praticamente o único nutriente que caía bastante, né? O potássio mais ou menos se mantinha no nível adequado, cálcio e magnésio se mantinham em níveis adequados, né, através do tempo, e o fósforo era aquele nutriente que realmente tinha uma queda acentuada no tempo, né? Então isso ajudou a solidificar essa concepção da importância do fósforo nessa queda de produtividade, com uma da causa importante de degradação de pastagem na época. Evidentemente, como você menciona, somaram-se a esse problema do solo, né, o manejo, né? Na época, era comum alguns produtores arrendarem pasto e eles ganhavam por número de animais que eles conseguiam colocar dentro do pasto, né? Então, ganhavam por cabeça. Isso era um incentivo para aumentar a taxa de lotação, evidentemente, né? E, com isso, ainda mais diminuir a fertilidade desse solo, expondo o solo, etc., né? Outro ponto interessante, que foi muito comum no meados dos anos 1960, 1970, era que os financiamentos, já para essa época, eles não mais, vamos dizer, permitiam a compra de gado. O produtor formava pasto, mas, por exemplo, o Banco do Brasil da época, ele não financiava o gado. Ora, o produtor formava pasto e não tinha dinheiro para comprar o gado dentro. Aí o que ele fazia? Derrubava a floresta, né? Implantava pasto, mas como não tinha gado, ele plantava malva, plantava milho, plantava arroz, né? Para poder gerar algum capital para poder comprar o gado. Quando finalmente ele comprava o gado, claro que essa terra já estava bem exaurida, né? E sem condição de manter a pastagem, né? Então, manejo, com certeza, foi um ponto importante, né? E um ponto que a gente não deve esquecer, professor,
é que na época, como eu já mencionei há pouco, a gente tinha 4, 5 capins para escolher, né? E todos eles com péssima qualidade de sementes, né? Não havia firmas idôneas que vendiam semente. As firmas, entre aspas, que vendiam semente, elas colhiam semente em beira de estrada, né? Iam colher colonião, colhiam gordura, etc., na beira de estradas, e essa semente suja, com semente de planta invasora, com uma série de outros problemas, era a semente que o produtor tinha disponível, né, para poder usar nessas pastagens. Isso, claro, agravava ainda mais o problema de degradação, né? E o fósforo, como você mencionou, é um limitante no cerrado, mas é limitante, muito limitante também no ecossistema de floresta derrubada de pastagem, né? Então, ele chega a ser aquele elemento, sem dúvida, o mais limitante tanto na formação quanto na manutenção da pastagem, né? E é interessante você observar que essa necessidade, né, de adubação, né, de pastagem, ela começou, inclusive, a aumentar ainda mais quando houve, a partir do meado dos anos 1980, o lançamento de capins. Se você observar, o Marandu, por exemplo, né, ele foi lançado em 1984, né, pela Sim. Embrapa, né? E, a partir daí, outros capins foram lançados. Logo após veio o Mombasa, né, Tanzânia, que hoje já não é Sabe? usado, né, e assim foi. Então, esses capins todos também pediam um trato melhor, né? E isso, claro, mudou um pouco a cara da pecuária na região, né? Sim. Não só na necessidade de adubação, como na necessidade de um manejo mais adequado. Mas também, importante você observar, houve uma grande melhoria na produtividade, né? Com o lançamento desses capins, com métodos diferenciados de manejo, né? Agora, no início dos anos 1990, final dos 80, início dos anos 1990, foi quando aumentou aquelas pressões ambientais para não se derrubar mais floresta. Olha aí, você não podia mais derrubar, né? Não podia mais queimar e ter aquela adubação, entre aspas, da cinza, né? E foi aí quando começa, que eu chamo daquela terceira fase da pecuária, que ela vai de meados dos anos 1980 e que perdura até hoje, né? Você não pode mais derrubar, mas você tem que ter pastagem, tem que manter essa pastagem produtiva, né? O que fazer, né? Ora, aí foi quando começa a ter uma maior necessidade de usar adubação. Mas houve como eu já mencionei, professor, não foi fácil, não está sendo fácil ainda, né, você mudar a mentalidade de muitos produtores que ainda têm, né, ou pelo menos tinham aquela concepção, né, que a pastagem plantada deve ser tratada igual à pastagem natural, né? Não necessita de aporte de nutrientes. Quer dizer, eu costumo dizer nas minhas palestras, né, que o produtor, o manejador do pasto, ele primeiro tem que ser um bom agricultor, né, para depois ser um bom pecuarista. Ele é agricultor de quê? Agricultor do pasto, né? Se ele não cuidar da pastagem como uma cultura agrícola, ele não vai ser um bom pecuarista, né? Mas houve realmente foi difícil você quebrar essa barreira, como ainda é até hoje em algumas situações. Eu me lembro um caso que aconteceu comigo nos anos de 1970, ao visitar uma propriedade rural, né?
eu costumo sempre mencionar isso. Um produtor, ao saber que eu era agrônomo da Embrapa e estava fazendo pesquisa, etc., ele chegou comigo e disse: doutor, na minha propriedade eu não entra 3As, né? Eu disse: como assim 3A? Aqui eu não quero agrônomo, eu não quero adubo e eu não quero arado, né? Quer dizer, a pastagem dele era aquela pastagem criada por Deus, né? Deus que cuidava do pasto. Ele não queria o agrônomo. O que é que o agrônomo representava para ele? Aquele que ia dizer: olha, não, está errado isso, faça aquilo, mude isso, não sei o quê. Adubo, que não havia essa concepção, né, de usar adubo. E arado, que é uma forma de manejo mais intensivo. Então, os 3As, né, hoje, a gente sabe, quem não tem os 3As está fora, né? Quer dizer, quando eu falo agrônomo, evidentemente, eu estou me referindo a outros técnicos ou tecnistas, etc., e qualquer outro tipo de profissional que traga tecnologia para o produtor, né? O adubo é impossível, impossível qualquer atividade agrícola, né? Você não usar um tipo de melhoria do solo, seja qual for, né? de aporte de melhoria. E o arado é, como eu falei, o uso de tecnologia, né? O que se pode fazer, a gente vai falar mais para frente, né? O que muda hoje, né, é que você tem um novo conceito hoje, professor, que você tem que construir a fertilidade do seu solo de pastagem. E essa construção da fertilidade do solo de pastagem, ela não é só adubação, né? Essa construção da fertilidade do solo de pastagem, ela passa por você manter cobertura vegetal para você ter matéria orgânica nessa área e incentivar a ciclagem de nutrientes. Então, são os dois pontos chaves de construção de fertilidade do solo, né? Com isso, eu estou dizendo que você não vai precisar adubar nunca? Não. Eu estou dizendo que você pode adubar menos e com mais espaçamento. Então, hoje, o novo conceito é muito diferente daquilo de você rejeitar os 3As, é você trabalhar para construir a fertilidade do solo de pastagem, né? Solo de pastagem quase nunca tem que ficar nu, ele nunca pode ficar exposto, né? Porque a matéria orgânica é a chave de tudo, né? Quando perde matéria orgânica, você está perdendo a vida da sua área, né? E incentivar a ciclagem de nutrientes através de manejo de pastejo, etc. E a adubação, ela é um complemento, né? Veja bem, quando a gente já vai ganhando mais experiência na vida profissional, que é o seu caso, e está sendo o meu, né? A gente não vê o adubo como a salvação de algo. O adubo é um complemento. A adubação ele complementa, né, um manejo adequado. E, como eu falei, a chave de tudo isso está na construção dessa fertilidade do solo. Hoje, o produtor ele tem que se preocupar em construir a fertilidade do solo dele. O adubo entra como um ponto que vai ajudar isso, mas não é a única coisa que vai construir a fertilidade do solo, a adubação, né? Ela não é a panaceia, vamos dizer assim, da pecuária, né? Adubação, né, professor? É claro que é um trocadilho aí muito antigo, mas é meio que a gente tem que pensar, é a cereja do bolo, né? Tá lá em cima. Muita coisa antes precisa ser acertada, né, professor? A gente o senhor acabou de dar um gancho aí para o que era o próximo ponto aqui da nossa discussão, que eu ia até perguntar para o senhor, mas o senhor já falou muito, né? A minha pergunta seria, o que o produtor hoje vê como prioridade? Se eu falar assim para o produtor, nesse tema de adubação, certo? Quando a gente conversa com a maior parte dos produtores, e aí, pessoal, nós estamos falando dos produtores, né, de forma geral. Tem produtores, mas muito, muito intensificados né, que já entendem muito bem essas relações. Mas quando a gente fala nesse assunto de adubação, quase sempre o pecuarista pensa em ureia, certo? Então, a adubação,
ureia, né? Não é nem o nitrogênio, ureia. Não está errado, né? Não está errado de tudo, porque quando você coloca nitrogênio no pasto, é óbvio, né? Se a chance é muito grande do pasto dar uma explosão ali de crescimento e tudo mais. Não, não que seja errado isso. Só que muitas vezes, né, quando a gente fala em adubação, como o senhor falou, a gente tem que pensar no sistema como um todo, né? A gente tem que pensar em entender o solo, né? A primeira parte do negócio, que tipo de solo que a gente está trabalhando, né? A análise de solo, é óbvio, né? A calagem, se for o caso, se for necessário, a correção do que é mais limitante, né? Então, acho assim, a gente precisa, pensando no assunto de adubação, a gente precisaria escalonar, né? Então, a calagem é importante, né? E aí depois a gente pensar nas calagem, fósforo, aí depois a gente pensar. É raro, né, professor, a gente ouvir, por exemplo, dentro desse assunto assim de adubação de pastagens, falar em potássio, né? A gente fala, se é óbvio, né? Nos sistemas mais intensivos, no piqueteamento, se faz adubação potássica, se faz adubação fosfatada também. Mas, pelo menos assim, o que a gente mais ouve, né, ventilando é ureia e calcário, né? Então, eu queria que o senhor, aproveitando, né, então a gente já está na fase do presente, né? Aham. Então, aproveitando essa fase, quando a gente pensa em calagem, quando a gente pensa em até fosfatagem, né? Como que o senhor vê assim? Quais seriam as prioridades, ou não digo prioridades, mas qual seria a sequência de raciocínio que eu tenho que pensar? Não, eu quero intensificar a produção e a adubação é uma das estratégias que a gente pode usar, mas qual que seria o roteiro até eu chegar em aplicar realmente a adubação? Gerenciamento da fazenda, ajuste de manejo do pastejo, aí se o senhor puder fazer um comentário disso que tem que vir antes em si da adubação, de jogar ureia no pasto. É, é, é Você, é um ponto importante, sem dúvida, né? A primeira coisa que tem que fazer tem que ter cerca, né? Se o cara não tiver cerca, não adianta ele fazer outras coisas. Quando eu falo cerca, ele está já pensando em manejo do pastejo, né? De uma forma mais racional. Então, a partir do momento em que você divide pasto, né, para você poder fazer, para rodar os animais, etc., é uma primeira fase, né, vamos dizer, da marcha da intensificação, que você posteriormente vai chegar na adubação, né? vamos dar sequência aqui no que a gente estava falando. E a gente tem aí mais um tempo, fica à vontade para o senhor falar e vamos trocando ideia aqui. Pode continuar no raciocínio que o senhor estava tocando aí. Tá bom, vamos lá. O tempo passou rápido, ninguém notou, né? Uma hora. Passa rápido. Quando a conversa é boa, né, professor? Pois é, vamos tentar ser breve agora. Então, como eu falei, antes de pensar em adubar, antes de pensar em intensificar dessa forma, através do aporte de nutrientes, o produtor, evidentemente, deve dividir pasto, deve se planejar para ter o manejo adequado, justamente para poder utilizar os benefícios dessa adubação, né? Você mencionou que é muito comum, ou, vamos dizer assim, mais chama mais atenção o uso de nitrogênio, da ureia e da própria calagem. E, evidentemente, existe esse tipo de situação, né? Hoje em dia, né, felizmente, né, nós temos já pessoas, consultores e técnicos, de um modo geral, que têm um conhecimento mais apurado da região amazônica e como adubar pastos, etc. Mas no passado isso era muito raro, então se fez muita bobagem, né? Vamos dizer assim, se gastou muito dinheiro à toa, né? Evidentemente, a região amazônica
ela é bem grande, né, e diversa, e tem uma série de situações diferenciadas, né, que você não pode extrapolar, né? Então, por exemplo, eu não posso fazer uma experimentação aqui no estado do Pará e tentar extrapolar esse resultado para diversos outros locais da região amazônica. O máximo que eu posso fazer e devo fazer. Você está me ouvindo, Rafael, bem? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Porque a tua imagem está um pouco Travando? borrada. Mas está tudo bem, tá bom. É, nós temos Oi. nessas duas Ah, situações, agora melhorou. nós Nessas, estamos, professor, desculpa que hoje acho que nós estamos com um problema de internet. Eu acho que aqui na cidade hoje, desde cedo, tá meio ruim. Mas, mas agora mas vamos melhorou. lá, pode Tá, continuar. Vamos. tá. Então, são duas situações bem distintas. Áreas formadas em áreas originalmente que eram floresta, né? E áreas e pastagens formadas em áreas originalmente de cerrado ou transição, né? Muda totalmente a situação, né, dessas duas áreas, né? No caso da calagem, por exemplo, na situação onde Rondônia tem algumas áreas de cerrado, né, de transição, inclusive, não é isso? Né? Sim. É uma situação totalmente diferente daquelas áreas onde houve sempre, ou originalmente eram de floresta. Né? Então, a necessidade de calagem ela é muito diferente entre essas duas áreas. Então, geralmente, né, nas áreas que eram de floresta, né, original, que a maioria da região, inclusive, né, a calagem ela é pouco necessária nessas áreas, né? Então, o que geralmente você tem que fazer é observar as carências de cálcio, de magnésio, né, e tentar suprir essas carências do próprio potássio, tentar suprir essas carências antes de ficar olhando só para pH, né? Saturação de alumínio, etc. Existem muitos mitos, viu, professor, com relação a esse problema de acidez, com relação a esse problema de alumínio. Né? O grande problema, eu vou lhe dizer, que eu tenho observado, é o seguinte: os técnicos, inclusive eu, né, nós estudamos em livros que foram escritos por pessoas, por pesquisadores que pouco entendiam de pastagem, né, realmente. Eles entendiam de milho, de arroz, etc. Né? E os conceitos de fertilidade de solo dessas pessoas são para culturas totalmente diferentes daquelas culturas, daqueles capins que a gente usa aqui. Importante que se diga que os pânicos, que as braquiárias, de um modo geral, elas são altamente tolerantes, né, à saturação de alumínio, são tolerantes a baixo pH. Né? E muitas vezes, em muitas situações, a calagem ela não é tão necessária, né? Evidentemente, guardando as proporções, como eu lhe falei, para um ambiente de cerrado, de transição, já muda de figura. Né? Mas, como você mencionou a ureia, há muitos produtores em regiões, em solos, nos quais não há necessidade de calagem, que aplicam a calagem. Né? Porque os livros textos, né, antigos, eles botavam a calagem como sendo uma necessidade premente, né, para se produzir. Como eu mencionei, né, havia, já acabou muito, um mito
que solos da Amazônia eles são ácidos, né? Todos ácidos, né? Com alta saturação de alumínio, etc. Ora, fertilidade de solo, você sabe tão bem quanto eu, é um conceito relativo, né? Então, a gente não pode dizer que um solo é fértil, um solo é infértil, sem mencionar qual a cultura que você está em mente, né? Evidentemente, se eu estou me referindo a um milho de alta produtividade, né, eu não vou querer dizer que um solo é fértil ou infértil para o milho e querer comparar isso com uma braquiaromidícola, né? Isso aí não tem nem condição de eu tentar fazer essa comparação. Então, eu só queria deixar claro, antes que isso fuja da minha mente, que fertilidade do solo é um conceito relativo à cultura que você quer implantar, né? E vamos acabar com esse mito que a Amazônia são solos ácidos e totalmente inférteis. Depende da cultura que você está implantando, né? O caso da ureia, o caso do nitrogênio, realmente é preocupante, né? Porque, como eu costumo dizer, ureia, o nitrogênio, é um nutriente que faz agrônomo perder emprego, né? Se não souber Sim, usar, né? A gente muito caro. não só isso, né? Pela própria característica do que ela causa na planta, né? A ureia, quando eu falo ureia, eu estou me referindo ao nitrogênio, né? Ela fisiologicamente, ela causa mudanças fisiológicas na planta que necessitam que o manejador do pasto tenha muito cuidado ao usá-la, né? Como você mencionou, a ureia, ela dá. A ureia, deixa eu te falar, é igual o pessoal que faz fisiculturismo, né? Quando você, quando esse fisicultor dizem, né, toma aquele chamo de bomba, né, para ficar forte, né? É uma coisa mais ou menos que ocorre com a ureia, né? Então, o que a ureia faz? Né? Nós sabemos disso como técnicos, mas muitos produtores, talvez, ou outras pessoas ainda não têm essa concepção. A ureia, ela superdimensiona a parte aérea em detrimento da raiz, né? Então, na hora que você aduba uma pastagem com ureia, você vê uma diferença grande, né? Realmente, daqui para cima. Mas daqui para baixo, você não está ajudando tanto a planta. Eu estou falando do nitrogênio só, o nitrogênio sozinho. Então, você tem aquele cara malhado, mas aquela perna fininha, né? Não tem aquela história que o cara é forte daqui para cima? Se ele está na janela, Sim. o cara é forte. Você olha a perna do cara, né? Mais ou menos isso que a ureia faz com o capim. É como você vai malhar, 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 só malha a parte de cima do corpo e esquece das pernas. Então, na hora que você aplica a ureia, você realmente tem aquela diferença grande visual da parte aérea. Mas a raiz, ela não acompanha esse desenvolvimento. Por que eu falei que agrônomo perde emprego com ureia? Pode perder, aliás, emprego com ureia. É que o cara, quando é inexperiente, o técnico é inexperiente, ele aplica a ureia em grande quantidade, vê aquela diferença bonita, o gado vai, consome aquilo, a planta não tem reserva suficiente para responder aquele pastejo mais intensivo, né? E a planta começa a se debilitar. Da mesma forma que uma planta super adubada com nitrogênio entra num período seco, ela vai sofrer muito mais. Então, aplicar ureia, ótimo, mas não esqueça do fósforo, não esqueça do potássio, né? Não esqueça do cálcio, não esqueça do magnésio. Então, ureia faz perder emprego? Faz. Fósforo perde emprego? Não. Certo? Você pode jogar o fósforo, você erra no bolso, né? Você pode estar perdendo dinheiro por alguma razão, né? Fósforo não lixivia como a ureia, fósforo não volatiliza como a ureia, né? Então é mais seguro o uso do fósforo do que o da ureia.
Além do mais, a ureia polui muito mais do que o próprio fósforo. Aí, quem está Acidifica, assistindo a né? live, Ajuda a acidificar também. ainda tem acidificação de solo. Está falando para não usar o nitrogênio. Não falei isso. Eu falei que a ureia, o nitrogênio, tem que ser usado com sabedoria, né? E deve ser usado. A ureia, ela é um nutriente, é símbolo da intensificação. Não se intensifica pastagem sem usar nitrogênio. Não existe isso. Não existe. Sabe? Você quer intensificar? O que é intensificar? Aumentar a quantidade de animais por hectare, né, por área, tem que usar ureia. Acabou. Tem que usar. Mas com sabedoria, né? Porque ela engana. Né? Já falei. Ela engana e pode perder o emprego. O calcário é a mesma coisa. O calcário, ele não é panaceia, né? Eu estou pensando aqui, professor, no ecossistema de floresta, tá? Não estou pensando no ecossistema de cerrado, né? Então, alguns produtores também, por alguma razão, têm um certo, vamos dizer assim, fascínio pelo calcário, né? Às vezes o pasto está ruim demais, vamos jogar calcário, porque é um negócio que vem na cabeça, né, de muito tempo, né, que é aquele negócio, solos ácidos e inférteis dos trópicos, né, e abusam do uso do calcário. O excesso de calcário, o que é que ele pode fazer? Além de causar um desbalanço, né, diminuir a absorção de potássio pela planta, ele tem o perigo, né, de oxidar a matéria orgânica. Então, excesso de calcário, ele oxida, ele facilita a oxidação de matéria orgânica. O que é oxidação de matéria orgânica? Resumindo, falando no popular, é perder matéria orgânica do solo. Queimar, né? Queimar carbono. Emitir CO2, né? Que ninguém quer fazer isso hoje, né? A emissão de CO2 aumenta, né, quando você abusa do calcário, né? Ainda tem o perigo dele, como eu diria, causar um adensamento de solo por causa de argila, né? Ele faz um adensamento de argila e cria uma camada de impedimento, né? Então, não é para usar calcário? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é para usar com sabedoria. Geralmente, o que eu faço, o que eu recomendo para o produtor, quando ele chega comigo, e eu não atendo ninguém que não tenha uma análise de solo, né? Eu não faço ciência voodoo, né? Eu não fico imaginando que poderia ser. O produtor chega comigo perguntando alguma coisa, você tem análise de solo? Não tem. Traga uma análise de solo para a gente poder entender o que está ocorrendo no seu solo, né? Então, a gente olha logo para o cálcio, a gente olha logo para o magnésio desse solo, né? A partir de um determinado nível de cálcio e magnésio, você vê se você necessita realmente de calagem ou você necessita usar o calcário como adubo, né? O calcário é um adubo, pode ser usado como Sim. adubo, né? Porque depende da quantidade. Quando é que o calcário passa a ser calagem? Quando você usa a partir de 1 tonelada por aí, um pouquinho menos, de 700 quilos para cima já é muito. já é calagem. Mais para baixo, 600 quilos, 500 quilos, 700 que seja, é adubação, né? Adubação de cálcio, adubação de magnésio. Ora, os nossos solos do Brasil, de um modo geral, uma da Amazônia em particular, são muito pobres em magnésio, né? E são pobres também em algumas situações em cálcio. Então, um alerta que eu deixo aqui, de novo, quero deixar claro que eu estou me referindo, no geral, para solos de área de floresta. A área de cerrado muda muito, né? Mas, novamente, deixo outro alerta. Vamos acabar com esse mito que pânico e braquiárias são plantas que não são tolerantes a alguma quantidade de alumínio e alguma quantidade e pH relativamente baixo, né? Então, eles toleram bem,
né? Essas plantas toleram bem essa situação. Evidentemente, você tem que dar algum aporte de cálcio, algum aporte de magnésio, né? Mas pânicos, de modo geral, andropaulo nem se fala, né? Andropaulo gaiano é bem tolerante a isso, braquiário midículo, de modo geral, também, né? Mas é bom que fique claro que tudo tem que ser usado com base na análise do solo, né? E sempre ficar alerta, né, professor? Que esse é um mercado milionário, né? É um mercado de adubo, é um mercado muito que gera muito dinheiro, que gira muito dinheiro. Então a gente tem que ficar muito atento para usar com sabedoria a adubação de pastagens, de um modo geral. Você mencionou o potássio, é um problema realmente que é pouco, vamos dizer assim, ainda é pouco enfatizado. Mas veja bem, se a pessoa já começa a usar fósforo, né, já é alguma coisa. Você não pode usar o potássio se você nem usou fósforo ainda, né? Então, o potássio ele tem que ser usado a partir do momento que você está pensando em usar fósforo, né? Então, aqueles solos mais arenosos, né? Então, geralmente o que eu tenho recomendado, né? O que eu recomendo, que pelo menos até, vamos dizer assim, uns 20 ppm, no caso, quilograma por decímetro cúbico de potássio, né? Você aplica algum potássio. Quando você passa já de 50 quilogramas por decímetro cúbico, por aí, eu já nem mais menciono o uso de potássio, né? Principalmente se o solo não for tão arenoso assim, né? Mas o potássio ele vai ser usado a partir do momento que você resolveu o problema do fósforo, né? Você resolveu o problema do cálcio, resolveu o problema do magnésio, porque são antagônicos, né? Eu vi um caso um dia desse de uso de alta quantidade de potássio, né? Mais do que necessário. Um produtor chegou comigo, disse que tinha aplicado de alguma forma. Eu disse, olha, você pode estar prejudicando a absorção de cálcio, né? A absorção de magnésio pela planta. Então, análise de solo na mão, né? E usar tudo com muita sabedoria. E o cuidado, como eu falei, no uso do nitrogênio, no uso da ureia, né? A ureia tem que ser usada na intensificação, mas tem que ser usada com muita sabedoria, para não perder o emprego. Sim, eu acho que era bem nessa linha que eu queria que o senhor fizesse esse comentário, né? Digamos assim, essa progressão, não é isso? Essa progressão de níveis que a gente precisa ir subindo no pasto até realmente a gente ter, por exemplo, uma ureia, né? Sendo eficiente no sistema e trazendo benefícios para o sistema, mas pensando no equilíbrio, obviamente, né? Do sistema como um todo, né? E não apenas querer ficar tirando muita coisa aqui da parte aérea, mas o sistema, né, o que está abaixo ali do nível do solo, sei lá, até entrar em colapso, digamos assim, né? Professor, Perfeito. eu queria que o senhor fizesse um comentário. Acho que só antes disso, aproveitar que o Paulo aí acabou de falar do enxofre, né, professor? Eu acho que a gente falou bastante aí cálcio, magnésio, potássio, mas o enxofre também, né? Tem vários estudos, né? Tem muita correlação da necessidade, né? Às vezes aí de 20, 30 quilos por hectare na braquiária, principalmente, né? Com enxofre, né? Geralmente, quando se faz aí super simples, né? Acaba que a gente já está suprindo essa necessidade, né, professor? Justo. O enxofre, a vantagem do super simples é que ele traz, além do cálcio, traz o enxofre. Quando comecei a trabalhar nessa área de pastagem, no início dos anos 1980, eu tinha um experimento de elemento faltante no campo, e eu me lembro realmente que
eu tive uma resposta muito interessante para o enxofre. Quando eu tirei o enxofre do colonião, na época era colonião que a gente usava, houve uma queda interessante na produção do colonião, né? Mesmo adubado com fósforo, adubado com cálcio, magnésio, etc., com diversos outros nutrientes. Então, existem situações em que o enxofre, sem dúvida, ele pode ser limitante, né? Mas, novamente, eu repito aquilo que há pouco eu mencionei. Nós estamos evoluindo, né? E nós estamos chegando num momento em que a gente vai começar realmente a se preocupar com nutrientes como enxofre, como o próprio potássio, né? Que embora seja um nutriente mais estudado, etc., mas ainda não é tão usado assim, né? E vamos chegar na época, né, em que a gente vai começar a se preocupar com micronutrientes, né? Sim. Principalmente quando você faz calagens mais pesadas, etc., ou o uso de fósforo, maior quantidade de fósforo, vai começar a aparecer problema de zinco, né, de deficiência de zinco, etc. E aí vai chegar aquele momento em que você vai ter que ter aquela capacidade de tentar fazer uma receita mais completa, né? Então, hoje a gente está comendo no prato ainda que só tem o arroz ou só tem o feijão, né? A gente vai, quando botar o arroz, depois mais o feijão, vai botar o bife, vai botar isso, aquilo, então vai ser uma coisa mais completa. Mas o enxofre, ele entra nessa categoria, né? Ele é um elemento realmente, em algumas situações, importante, né? Como eu lhe falei, na época em que eu achei esse problema, eu comentei com os colegas da época, ninguém concordou, disse, não, isso aí não tem nada a ver, enxofre, etc. Mas eu achei na época essa deficiência, né? E existem situações em que isso vai ser necessário ser usado, né? A grande vantagem, como a gente já mencionou aqui, é que nos aqueles adubos em que tem o super simples como um dos componentes, a gente está suprindo algum enxofre. Isso é uma vantagem, sem dúvida, né? Mas para a formação de proteína, etc., na planta, ele é essencial, né? Professor, a gente falou aí bastante coisa e eu acho que só fazer um breve comentário, né? Quando a gente pensa em intensificação, né? Vamos usar essa palavra, né? Intensificação da produção pecuária, seja de leite, seja de carne, né? Da pecuária, digamos assim, baseada em pastagens, né? A adubação ela tem que ser levada muito a sério, não só na questão técnica e não só na questão ambiental, mas também pensando no lado econômico. A gente nem entrou nessa discussão, porque daí também a gente ficaria aqui a noite inteira, talvez, conversando, né? Mas eu acho que um ponto, né, professor, que eu acho que a gente também tem que deixar uma sementinha aí na cabeça, né? Seria quando o senhor comentou lá atrás, né, que cerca, né, digamos, é o essencial, uma das coisas essenciais, talvez a primeira. Quando a gente pensa em adubação, e essas adubações mais intensivas, a gente tem que ter boca de animal para comer, né? Precisa ter animal para colher essa forragem, né? Se eu vou produzir mais pasto nas minhas áreas de pastagem, não adianta produzir 30, 40% a mais e consumir só 20% disso daí, né? E perder grande parte do que está sendo consumido, porque, como o senhor já falou, né, os adubos eles são caros, né? São insumos caros no sistema de produção. Então, é importante a gente ter essa ideia de que se eu quero evoluir, né? Evoluir fazendo adubação, precisa evoluir também no manejo e precisa evoluir no manejo do pastejo, na Isso. eficiência de colheita, né? A gente já teve umas discussões aqui né, no meu perfil, falando um pouco de sistema rotacionado, falando do sistema rotatino, né, que o professor Paulo Carvalho e a equipe, né, desenvolveram lá ao longo dos anos. Então, a adubação tem que vir acompanhada com colheita, né?
senão não faz, senão vamos dizer assim, não faz muito sentido, né, professor? Certo. Você mencionou a parte econômica em relação a isso. É, eu costumo falar para quem me procura pedindo informação sobre adubação, eu costumo dizer o seguinte: quando você for fazer o planejamento financeiro, vamos dizer assim, de uma adubação, não esqueça também de incluir na conta os animais que você vai ter que ter a mais para consumir a forragem que vai ser produzida a mais, né? Então, um erro comum, por incrível que pareça, que ocorre, eu já vi ocorrer em quem aduba a pastagem, é não ter boca realmente para comer essa forragem, né? Então, uma conta que tem que ser feita, além do preço do adubo e do frete, é o preço do animal, da quantidade de animais que eu vou ter que ter a mais para consumir essa forragem, como você mencionou, ter uma eficiência de pastejo no mínimo decente para eu poder receber de volta ou tentar receber de volta aquele gasto que eu tive com a adubação. Então, quando eu estava mencionando sobre a construção da fertilidade do solo há pouco tempo, se você se recorda, eu mencionei 2 pontos-chave para construir a fertilidade do solo. O primeiro era manter a cobertura vegetal, né, manter a cobertura vegetal no solo para proteger matéria orgânica, né, e você não perder matéria orgânica. E o segundo ponto que eu mencionei foi promover a rápida ciclagem de nutrientes. E como é que você promove rápida ciclagem de nutrientes? Tendo o animal para consumir aquela forragem e fazer todo aquele processo, consumir forragem, retornar ao solo, etc., rodar animal. Então, eu tenho que ter animal para isso, né? Uma vez o produtor chegou comigo, depois que eu fiz uma recomendação para ele, ele voltou depois de um tempo, feliz da vida, com uma foto, né? E ele me disse: olha, doutor, que coisa linda. Né? E ele estava mostrando a foto do pasto dele, né? Era um mombaça na época. E ele estava no meio do mombaça com a mão para cima e o mombaça cobrindo ele. Aí eu falei: muito feio. Ele disse: por que Típico, né? você não está vendo aí? Essa, Ele já essa passou. foto essa foto é típica, né, professor? Esse tipo de foto aí acontece em todo lugar, né? Pois é. Aí eu disse para ele: você perdeu dinheiro, você jogou fora dinheiro, né? Porque o pasto passou, né? O animal não consumiu, né? E tá bonito de olhar, mas você está perdendo dinheiro. Por isso que eu falei que está feio. Então, você não manter a ciclagem, promover essa rápida ciclagem. E a única forma de você promover ciclagem no trem na pastagem é tendo animal para consumir, ou você coletar essa forragem para fazer silagem, feno, seja lá o que for, né? Então, vem dentro daquilo que a gente acabou de discutir, né? A eficiência de pastejo. Então, produtor que está nos ouvindo agora, quando for fazer cálculo de quanto vai gastar com adubação, inclua no cálculo quanto vai gastar em animal a mais que vai consumir essa forragem que está sendo produzida, né? Sim. Então, não pode estar fora do cálculo econômico o aporte que eu vou ter que ter de animais a mais com o aumento da produção de forragem, né? Então, é um crime, vamos dizer assim, você adubar e não ter boca para comer essa pastagem, né? Essa forragem que vai ser consumida a mais, né? Você está perdendo dinheiro, né? E tem ainda uma coisa pior que ocorre, e muitas vezes o cara aduba o pasto, né? Isso é muito comum em pânico, né? Principalmente, particularmente o mombaça. Você aduba, o pasto cresce muito, você põe um animal dentro, o animal rejeita, evidentemente, né? Quem varetou tudo, aí o cara vai e queima, né? Para poder forçar rebrote do pasteiro. Aí queimou o dinheiro, né? Então, esse planejamento de adubação
ele é importantíssimo que seja feito em conjunto com o planejamento de manejo de pastejo, né? Então, adubar para ter mais pasto e, tendo mais pasto, eu vou ter que ter mais boca ou uma outra forma de rodar animal com mais rapidez, etc., para consumir essa forragem. Então, a adubação de pasto ela é algo muito complexo, né? Ela não é só o adubo, jogar o adubo. Claro que eu vou Sim. ter resposta, né? Agora, como eu vou ter essa resposta, o grau de resposta que eu vou ter e o aproveitamento dessa resposta, vamos dizer assim, ela vai depender, evidentemente, de como eu me planejei, né? E nesse planejamento, novamente, eu repito, né, é manejo de pastejo, né? É, eu ia fazer justamente esse comentário, professor, às vezes, né, pode assustar, né? Ah, mas então eu vou ter que comprar um monte de gado a mais. Não necessariamente, né? Você pode intensificar algumas áreas da propriedade, né? Você pode não ter que comprar muito animal, mas então você investe em subdivisão, seja com cerca elétrica, alguma forma, para fazer uma rotação mais rápida, né, dos animais na área, para aproveitar o que está sendo produzido pela adubação que foi feita, né? Então, ou aumenta a taxa de lotação, ou aumenta a rotatividade dos animais nas áreas para poder consumir sempre o que tem de melhor sendo produzido pela forrageira, né? Acho que o caminho é mais ou menos esse. Com certeza, é por isso que eu sempre falo, um ponto que eu sempre discuto com o produtor é que quando ele já está decidido a adubar e vem perguntar alguma coisa para mim sobre adubar, eu digo, olha, separa, como você acabou de falar, separa uma parte da área. Então, a adubação inicial, vamos começar com uma adubação mais lenta, mais leve, inicialmente, isso é outra alternativa, né? Adubações mais leves, inclusive, professor, para o produtor que ainda não tem experiência, ganhar experiência nesse aumento repentino de produção, né? Então, você pode, inclusive, começar com adubações mais leves. Quando você se sentir realmente seguro, adubações mais pesadas, em menores áreas, e isso, conforme você vai ganhando esse jogo de corpo, etc., né? É, passar para a área toda. Mas a ideia sempre é essa. Isso eu falo muito em recuperação de pastagem, né? Essa é a minha área de atuação, né? Com isso que eu trabalhei esses 40 anos, né? Recuperação de pastagem degradada. Dificilmente ou quase nunca você vai recuperar toda a sua área de uma vez só, né? Você vai fazer essa recuperação da pastagem escalonada, né? Uma parte primeiro, e você pode ter certeza, se você divide sua área em quatro, né? Se você trabalhar nessa parte aqui da área, tenha certeza que o que você vai ganhar aqui que vai compensar essas três que você vai deixar por enquanto descansando, ou seja lá o que for, né? Sim. Então, o aumento de produtividade que eu vou ter, a dedicação que eu vou poder ter com uma área, uma parte da área, mais do que compensa o que eu não vou usar nas outras, né? Isso aí. Professor, um último ponto aqui antes da gente encerrar e aí responder algumas perguntas. Eu queria só que o senhor então comentasse como no nosso tema está para falar do passado, do presente e do futuro. O senhor já comentou um pouco sobre isso, mas para a gente fechar aqui, o que o senhor vê como os principais assim, desafios, né? Desafios próximos que a gente pode enfrentar nesse tema de adubação de pasto? Pois não. Primeiro, o futuro da pecuária na Amazônia, ele requer, ele exige que o produtor se profissionalize, né? Então, o produtor, o pecuarista, ele tem que ser um profissional, ele não é um amador. Não há mais espaço para aquele produtor amador, né? Quando eu falo se profissionalizar, eu não estou dizendo que a pecuária em grande escala ou em pequena escala, independe da escala, né? É o que eu chamo da pecuária empresarial.
eu trato a minha área, seja ela pequena, seja ela grande, como uma empresa, né? Então, eu faço tudo de uma forma profissional, como eu costumo dizer. Não há mais espaço para o produtor amador. O amador está fora do sistema. O que é que eu vislumbro no futuro, né? O futuro da pecuária, ela tem que ter aquilo que eu tenho chamado ultimamente, um conceito que eu criei, que eu chamo de manejo preventivo, né? O produtor, hoje, ele tem que pensar na frente, né? Então, o que é que ocorria no passado, professor? No passado, lá no passado, rapidinho que o nosso tempo está acabando, lá no passado ocorria, a área degradava, derruba floresta, começa uma nova área, ela degrada de novo, derruba floresta, uma nova área. Aí nós passamos para aquela fase, uma fase que eu chamava de fase 3, né? Em que a área degradou, eu não posso mais derrubar a floresta. Aí eu recupero minha área, meia boca, levo em frente, ela degrada de novo, eu recupero minha área e assim vai. É um ciclo. Degradou, recuperou, degradou, recuperou. Isso não pode mais também. Aí o que eu chamo da fase 4 da pecuária, quem lê o meu texto vai entender melhor, né? A fase 4 ela está baseada no que eu chamo de manejo preventivo, né? O que é o manejo preventivo? Eu manejar a minha pastagem, manejar o pastejo e pastagem de uma forma que eu me antecipe ao problema e minha área não degrade mais. Então, eu não vou ter mais aquela degradação, recuperação. Eu vou ter uma área constantemente produtiva. E nisso entra a adubação de manutenção. A fertilidade do solo da pastagem tem que ser acompanhada, né, diretamente, né, ou indiretamente. Há sinais que me mostram que a minha pastagem está degradando por causa da queda de fertilidade do solo, né, quando for o caso, né? Então, respondendo mais diretamente a tua pergunta, eu diria que eu vislumbro para o futuro da pecuária e da própria adubação, que é o tema, né? É o manejo preventivo. Então, hoje, o adubo na pastagem na Amazônia, ele entra nesse conceito de manejo preventivo, né? Eu não vou adubar só quando a minha pastagem começar a cair muito. Eu não vou esperar que ela adoeça para eu dar o remédio, né? A gente não vai só tomar vitamina quando estiver morrendo. A gente tem que tomar vitamina para não morrer, né? Então, a mesma coisa com a pastagem, né? Eu, de uma forma, evidentemente, técnica, eu vou acompanhar a evolução do solo dessa pastagem e vou me antecipar à queda de fertilidade dela, fazendo adubações de manutenção, sem esperar que eu perca a minha produtividade. Então, basicamente, é isso. É um assunto bem interessante, a gente podia... Só que eu derrubar a gente de novo, né? A gente ia falar mais uma hora, mas não adianta mais, já Com vai dar 10 certeza. aqui, aí vai dar 9 horas, né? Sim. Mas, de qualquer forma, fechando, eu digo, manejo preventivo é a nova tônica, né? É a pecuária da fase 4 da Amazônia. A pecuária do futuro ela vai ser baseada em manejo preventivo. O produtor vai sempre se antecipar ao problema e não vai ter pastagem degradada, né? A pastagem não vai mais degradar. Por quê? A degradação ela cria um ônus financeiro e ambiental muito grande para o produtor, né? Sim. Então, uma pastagem degradada ela presta um desserviço ambiental, né? A pastagem produtiva ela tem uma série de serviços ambientais, dentre os quais a produção de alimento, né? A pastagem produtiva ela absorve CO2, é um serviço ambiental importante, né? A pastagem produtiva ela diminui, ela impede Abertura de novas áreas. perda de solo, né? E uma pastagem degradada, você perde solo, você tem uma emissão de CO2 e tudo mais. Então, ela presta um desserviço,
ambiental. Então, Sim. como você previne isso? Manejo preventivo. Sim, um hectare de pastagem bem manejada, né? Produz o mesmo do que 10 hectares, 15 hectares, às vezes, de uma pastagem degradada e mal manejada, né? Então, Certeza. só isso já é um serviço muito grande, né? A gente tem É, nas mãos, né, professor, quando eu falo a gente, nós técnicos que trabalhamos com isso, os nossos alunos que vão para o mercado de trabalho e os produtores que estão no campo, nós temos uma obrigação de recuperar pastagens degradadas, né? Renovar pastagens degradadas e manejar bem daqui para frente, né? Eu acho que quando a gente fala do futuro, professor? Acho que o que tem de desafio para o futuro nesse ponto de adubação? É a gente fazer um pouco diferente do que foi feito, né, no passado. Não é exatamente. falar que no passado fizeram errado, porque né, cada época tem as suas limitações. Hoje, então, a gente tem que aprender com isso que passou, entender o que foi feito, né, de forma, digamos, negligenciada e fazer melhor daqui para frente, né, professor? Eu acho que essa é a nossa obrigação, né? Não é fazer muito, não, é a nossa obrigação, é o mínimo que a gente tem que fazer, eu acho que seria isso, né, professor? Certamente. É Professor, isso. nós devemos ter aí mais uns 10, 12 minutos. A gente pode responder algumas perguntas aqui, tem várias perguntas. Pessoal, já peço desculpa porque a gente não vai conseguir responder todas, tá? Mas aí fica sempre aquele canal, vocês podem mandar para a gente aí no privado, manda dúvida e aí a gente responde para vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui de início, professor. Teve duas, o Gustavo e o Renan perguntaram. Calcário em cobertura, né? O senhor comentou aí do calcário como corretivo e como adubo, então acho que o senhor podia falar um pouquinho. Calcário aplicado em cobertura, tem um limite de dose? Funciona, não funciona? Qual que é a ideia do senhor? Tem limite de dose. Primeiro, se funciona ou não funciona, né? Diferentemente de outras culturas, né, a pastagem, embora ela tenha raízes relativamente profundas, mas grande parte das raízes de gramíneas, de capins, elas estão na superfície do solo, nos primeiros 5, 10 centímetros do solo. Então, calagem e cobertura funciona? Sim, funciona, né? Mas precisa de água, né? Com água só funciona quando tiver água, quando tiver chuva, né? E, claro, tem um limite, né? Existe uma certa controvérsia quanto a isso, mas, na minha concepção, 1 tonelada, no máximo, um pouquinho acima disso, seria o limite para aplicar em cobertura. E, se você quiser aplicar mais do que isso, fracione, né? Fracione em 1, 2, 3 anos, né? Sendo pastagem, levando em consideração que pastagem é uma cultura perene, né? Não é uma cultura anual. Não estou falando de milho, estou falando de uma coisa perene. Legal. Nessa mesma linha do calcário, hoje eu até repostei uma postagem do senhor sobre calcário líquido, né? E isso é uma pergunta que, cara, a gente tem que responder várias e várias vezes. Então, eu queria que o senhor fizesse também um breve comentário, né? Calcário líquido funciona? Vou mais direto. Calcário líquido corrige a acidez do solo, professor? Essa é uma pergunta acho que é Lili aqui, Lili. Tá, Lili. A calcário líquido corrige a acidez do solo, corrige rapidinho a acidez do solo. Mas rapidinho também você tem que repetir e fazer correção novamente, né? O que acontece, falando muito rapidamente, eu até coloquei, como você mencionou, né, hoje no meu Instagram, quem quiser dar uma Sim, olhada mais tarde, dar uma olhadinha, algo sobre isso, né? Sobre o calcário líquido ou granulado em pastagem, né? O que acontece é que o calcário líquido ele tem aquelas micropartículas, né? E elas interagem rapidamente com o hidrogênio do solo e muito mais rapidamente do que o calcário granulado, ela melhora o pH. Rapidamente isso ocorre. Se você
Inclusive, essa foi a base da propaganda, vamos dizer assim, das firmas que vendiam o calcário líquido, né? Comparar o pH do solo X dias após a aplicação do calcário líquido, comparando com o calcário granulado. Isso é muito rápido. Mas tem um ponto importante. A acidez do solo, gente, nada mais é do que deficiência de cálcio, de magnésio e próprio potássio, principalmente de cálcio, que deixa livre, né, essas zonas, vamos dizer assim, para o hidrogênio acumular no solo, né? Então, quando você vê um pH mais ácido, né, nada mais é do que falta de cálcio, falta de magnésio e, de certa forma, o próprio potássio, né, mas principalmente o cálcio. O calcário líquido, né, pela própria característica, inclusive era um apelo grande das firmas que vendem ou vendiam o calcário líquido, é que você precisa pequena quantidade por hectare dele. E ele fornece muito pouco cálcio, né? E esse cálcio que ele fornece não é suficiente para atacar a causa do problema. Então, qual é a causa da acidez do solo? É falta de cálcio. Falta de magnésio, de certa forma, potássio, mas principalmente falta de cálcio, né? O calcário líquido, ele ataca o sintoma. É como você está com febre e você toma um remédio para baixar a sua febre. Você fica feliz da vida que a febre baixou, né? Mas você continua com o problema que te deu febre, né? Ela volta. Ela volta. Mas é legal aquela sensação de baixar a febre momentânea, né? Calcário líquido é a mesma coisa. O calcário líquido, ela é a Novalgina que você põe no solo para baixar a febre. A febre é a acidez. Então, o calcário líquido, ele ataca o sintoma, que é o pH baixo. Mas a causa, ele não ataca. Além disso, o calcário líquido, ele lixivia com mais facilidade, né, porque é micropartícula, e rapidamente, principalmente em solo arenoso, rapidamente você tem que repetir para poder ir mantendo isso. O granulado não, ele tem um efeito residual maior, né? Ele baixa o pH mais lentamente e com isso você você ataca a causa do problema, que é a falta de cálcio. Então, resumindo, para pastagem, que é uma cultura perene, né? Não estou falando de milho, não estou falando de nada, estou falando de pastagem, que é uma cultura perene, eu não recomendo calcário líquido, eu recomendo granulado, né? Mas dê uma olhada na minha postagem hoje do Instagram, que tem isso mais especificado. Tem a liberação também, né, professor? O calcário granulado, né? A liberação de hidroxila, né? A própria reação, né, de dissolução que vai atuar puxando os íons H+ do solo, né? E fazendo mudança de correção, né? E ela é mais prolongada, ela por ela ser lenta, a reação, ela corre com mais tempo, né? Então é um processo mais natural, vamos dizer assim. Exatamente. Tem duas perguntas legais aqui também, é o Carlos e depois o Calazans. Os dois fizeram perguntas sobre adubação foliar. O Carlos pergunta de micronutrientes de forma foliar e o Calazans pergunta de até nitrogênio e fósforo foliar. O senhor tem alguma experiência com isso, professor? Olha, eu tenho em pequena escala, né? Eu não tenho em grande escala. Eu tive já experimentos meus de fósforo, né? De doses de fósforo, no qual eu precisei aplicar zinco em nutriente foliar devido à deficiência que o excesso de fósforo causou, né? Eu vejo que a adubação foliar ela tem um espaço, principalmente para micronutriente, né? Mas a partir do momento em que você começa a realmente ter uma adubação convencional mais intensiva, né? Então, a adubação foliar ela é bem, vamos dizer assim, viável para micronutrientes. Para nitrogênio, o próprio fósforo, infelizmente, eu não tenho experiência, eu particularmente não tenho experiência com isso, né? Eu preferiria, se eu fosse um produtor,
usar a adubação foliar para micro, né? E deixaria os outros nutrientes para adubação convencional. Eu acho que para micro, em algum momento, pode ajudar, né, professor? Mas para os macronutrientes, né, a própria absorção via foliar desses nutrientes não é tão alta, né, ao ponto de suprir, né, uma demanda de nitrogênio ou de fósforo, né? Eu acho que é meio também, assim, eu também vejo com um pouco de restrições para macronutrientes, né? Para a Perfeito. gente finalizar, professor, eu acho que é o Gersi e o meu professor Emerson Alexandrino, também fez uma pergunta. Os dois fizeram perguntas sobre esse tema. O que o senhor acha aí das integrações, né? Integração lavoura-pecuária? Nosso assunto aqui é adubação. Como que o senhor vê, então, a importância da integração lavoura-pecuária nesse processo aí de produção de pasto e também, por que não, falando em adubação, né? Já que quem trabalha com integração, de alguma forma, está trabalhando com o solo de forma mais intensiva também, né? Eu acho que a gente já vai cair, viu? Daqui a pouco faltam 4 minutos, 5 minutos, né? Faltam 5, 6 minutinhos só. Pois é, tem muita coisa para falar sobre isso. De qualquer forma, a integração ela é muito interessante para você tentar compensar um pouco esse gasto de nutrientes, mas uma coisa que eu quero deixar clara, né, que ao contrário do que às vezes se propaga e as pessoas acabam pensando, para você usar a integração, você tem que gastar mais do que você gastaria se você não usar a integração, né? Então, a integração ela é válida desde que você tenha capital de giro para usá-la, né? Quer dizer, às vezes a pessoa fala, a integração é uma forma de você adubar, de você ter um retorno imediato do capital usado na adubação. Não é bem assim, né? Demora um pouco. Então, se você não tiver capital de giro, né, fica mais difícil. Mas tendo capital de giro, a integração com a agricultura, evidentemente, é muito bom para você ter uma fonte de renda a médio prazo para cobrir esse gasto, né? Mas eu poderia falar bem Legal. isso, mas senão vai se cortar e vai ser meio ruim assim. Sim. Mas essa resposta do senhor é muito legal, porque é um contraponto interessante. É óbvio que tem as suas limitações, sim, né? Ou tem as suas especificidades, né? Eu acho que foi interessante. Professor Emerson tá aí, ó, falou que gostou da resposta, então, professor, tá ótimo. Um abraço para o Ed. O Emerson, nós vamos fazer uma live aqui daqui umas 2 semanas com o Emerson aqui, conseguir Gente, tirar ele da é, um, toca aí para participar com a gente. é um grande Professor verbo. Moacir, professor, antes que a gente caia aqui, eu tô assim extremamente feliz, satisfeito com o nosso bate-papo. Por mim, a gente ficaria conversando aqui até tarde da noite, porque é muito gostoso ouvir o senhor falar sobre isso, a experiência que o senhor tem. Parabéns por tudo que o senhor já produziu para a nossa ciência, né, e para os nossos técnicos. E eu agradeço muito ao senhor por ter participado. Eu passo aí a palavra para o senhor fazer o fechamento. Fechamento mesmo, que já vai cair. É, Eu agradeço o convite, agradeço a todos que ficaram até agora ouvindo, sabe? Eu estou aberto aí para me contato, qualquer coisa pode me procurar na Embrapa, através de e-mail, ou no próprio Instagram, que eu estou à disposição. Agradeço muito esse tema muito interessante. Parabenizo você pela sua iniciativa de fazer todas essas lives que você tem feito. Você contribui muito, com certeza, para a formação de profissionais e para a elucidação desse problema com os produtores e outros técnicos, né? Então, eu que me sinto satisfeito e honrado de estar participando e quero que você continue nessa batalha, nessa luta aí, porque a difusão de tecnologia ela é essencial. E para a moçada nova aí, vamos estudar pastagem. Tem poucos profissionais hoje trabalhando nesse tema, né? Então, fica esse meu apelo, né? Vamos nos especializar em forragicultura e manejo de pastagem. Boa noite a todos, foi um prazer imenso estar aqui. Parabéns, professor. Obrigado aos ouvintes, todos aí que nos assistiram. isso. Professor, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora.
em nome do nosso amigo aí, o Douglas, é um produtor aqui, a gente sabe que trabalha o dia inteiro e está até agora, essa hora da noite, assistindo a gente aqui. Então, agradeço a todos que participaram. E realmente, professor, obrigado mesmo e parabéns por tudo que o senhor tem feito aí pela nossa pecuária e trazendo informações para a gente que assim a gente evolui, né? Assim a gente cresce também profissionalmente. Então, muito obrigado mesmo. E fica um abraço aí para o senhor e até a próxima oportunidade. Gente, um abração Tchau, aí para todo mundo. Tchau, até mais. tchau, tchau.